gente chama isso também como a questão da omissão de saúde. Muita conta de medo de represária. Eu tenho uma dor na coluna, eu não quero relatar ao patrão, eu posso ser uma problemática muitas vezes. O patrão de dorte, da articulação. Então, muitas vezes, ele e vai dar, não vai a condição de debilitada, com condição de saúde debilitada. De interesse nas pessoas fora do meio de trabalho. Muitas vezes as pessoas passam por diversos problemas e levam esses problemas para o trabalho, infelizmente. Isso influencia bastante na que a gente chama do fator pessoal, que desencadeia acidentes. Bem, a cultura de segurança, ele também, Cooper, em 2000, né, que é um estudioso da área de saúde e segurança, principalmente essa parte da cultura organizacional, né, da cultura de segurança, Cooper ele relatou que a cultura da segurança ela é influenciada pela minha cultura organizacional, através de dois principais fatores. Fatores subjetivos, que é a atitude e percepção do trabalhador, do indivíduo, essa maneira de enxergar o mundo, que havia dito no começo da palestra, são suas crenças, pensamentos, raciocínios, a maneira que eu enxergo as pessoas, a maneira que eu enxergo o mundo. Isso é intrínseco ao ser humano, isso pertence a ele, do ponto de vista psicológico. É a percepção que é só dele. Aí eu influencio com os fatores subjetivos, né? Que eu tenho um sistema de gestão da minha organização. Como essa gestão de saúde e segurança ela é conduzida dentro da minha empresa? Como é que essa organização dá conta do sistema de segurança? É uma gestão mais conservadora? É uma gestão mais corretiva? É uma gestão que preza a comunicação dentro da empresa, a participação de muitos departamentos dentro do só o sistema de gestão? Tudo isso influencia também para implantar a cultura de segurança da empresa. E por último, o comportamento do trabalho. O quanto esse trabalho oferece de risco à pessoa, tá certo? Qual é o comportamento desse trabalhador em relação ao seu trabalho? Será que é um trabalho que promove a segurança na sua atividade em si? Será que é um risco? Será que é um risco mais agravante que pode influenciar no comportamento do trabalhador? A gente chama isso de fatores objetivos. Isso aqui é um dos sucessos para eu implantar uma cultura eficiente de segurança. Bom, então, alguns elementos fazem parte da cultura de segurança. Eu tenho aí um compromisso da política. Isso aí tem a ver com a gestão, isso tem a ver principalmente com a ética da organização, filosofia da organização, né? Estrutura de gestão, recursos, regulamentação. Em relação aos gestores, aqui já é mais estratégico, definir minhas responsabilidades, definir e controlar as práticas de segurança, de que maneira eu vou colocar isso na minha empresa, qualificação e treinamento, recompensa e sanções, tá bom? Isso tem a ver com aquele comportamento, tipo de comportamento, como eu vou agir, eu vou disciplinar, eu vou punir, eu vou remediar. Isso faz parte também de recompensas e sanções. Auditoria, revisão e comparação. Não tem como eu imaginar como vai andar minha cultura de segurança se eu não revejo os processos. Não tem como, se eu não tenho, eu ajo de uma maneira que eu vou fazer o feedback dentro da minha empresa. Não tem como eu analisar os resultados se eu não faço uma comparação entre os métodos, se eu não revejo todo o processo para ver se ele foi implantado de maneira correta ou não. Lembrando que a gente também está tratando de um ciclo PDCA, né? Planejar, controlar, desenvolver e agir. Esse ciclo é contínuo, de sempre estar analisando os resultados. Isso aqui eu posso dizer que é do ponto de vista organizacional e, por último, é o ponto de vista
do trabalhador, que é o compromisso do indivíduo, que é a atitude questionadora. Certo? Pô, será que é a questão do disciplinar, a questão da consciência do comportamento seguro do trabalhador? Será que eu devo usar realmente só EPI dentro do ambiente de trabalho? Eu vou usar esse EPI não apenas por obrigação, mas por questão também, que eu sei que isso é importante para a minha vida. São questões que o meu funcionário tem que levar para a sua vida. O dente e também a minha comunicação. O fator comunicação é muito importante quando eu quero ter uma boa gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, esses 3 elementos de compromisso e vai efetivar uma cultura de segurança eficiente. Portanto, podem definir a cultura de segurança como um conjunto de normas, crenças, funções, atitudes e práticas dentro de uma organização. E tem como objetivo minimizar a exposição dos empregados, clientes, fornecedores às condições perigosas que causem doenças ou acidentes do trabalho. Certo? Então aqui diz uma deixa aqui, na cultura de segurança, todos se sentem responsáveis pela segurança e priorizam a sua busca. Quando tu vai ver que a parte da frente, principalmente quando chegar na curva de Bradley, que ele diz que essa cultura de segurança ela requer um tempo. Eu não consigo chegar e impor essa minha cultura de segurança de uma hora para outra. Ela leva um certo tempo, um certo nível de conscientização até chegar no meu estágio onde a cultura de segurança foi implantada dentro de uma organização. Tá bom? Isso leva um certo tempo de eu poder educar, parametrizar todo esse meu funcionário e principalmente impor, colocar a cultura de segurança como parte da cultura organizacional das empresas. Aí entra em mérito aqui, você pode colocar em mérito o chamado padrão de qualidade, né? Como eu havia falado no começo, aparecem as chamadas ISOs. As ISOs 45001, ISO 14001, ela busca essa padronização do meu serviço. Tem uma qualidade da padronização, desde a saída do produto, da matéria-prima, desde os meus fornecedores, até chegar no consumidor final. Nesse estágio, dentro da minha organização, ele passa do ponto de vista, ele passa para dentro da empresa. E como ele passa para dentro da empresa? Além de padrões de qualidade, além de padrões de meio ambiente, de ter um crescimento mais sustentável, também entra a questão da segurança do trabalho. Como a gente sabe, hoje em dia, para propagar uma informação de cunho negativo para a empresa, voar e volta, é muito rápido, né? Por conta do advento das redes sociais. Qualquer coisa que a empresa vá acontecer, essa informação ela toma um cunho de uma multiplicação muito grande. Sabe? Quando ocorre um acidente, quando ocorre um incidente dentro do trabalho. Tá bom? Então, até por questão de integridade da imagem da empresa, é importante eu promover essa minha cultura de segurança. Padronizar essa minha cultura e fazer parte da organização da empresa. Bem, como eu vinha falando, o Hudson, né, a chamada curva de Hudson, ele diz que essa padronização da cultura de segurança requer um tempo. Ele fala tecnologia, sistema e cultura. Não adianta eu ter só tecnologia, eu posso ter equipamentos de automação, posso ter segurança, eu posso ter conformidade do meu serviço, né? Eu posso ter toda a linha de produção ótima, mas não adianta se eu não tiver uma cultura de segurança dentro da empresa. A tecnologia não vai dar conta em si, tá bom? A tecnologia é útil, obviamente, de eu substituir certos postos de trabalho, diminuir a mão de obra e também eu aumentar a minha produtividade, tá certo? E, logicamente, se eu tenho menos pessoas fazendo parte do processo produtivo, eu, teoricamente, teria menos acidentes, mas não é bem assim, tá bom? Por mais que eu ponha tecnologia na empresa, se eu não tiver essa linhagem da cultura de segurança, também não vai impedir que incidentes aconteçam. Os sistemas de integração de sistema, né? Certificação, competência, avaliar os riscos que acontecem. Tem a tecnologia, se está presente a minha tecnologia, tem que avaliar esses riscos. Tá bom? Se eu avalio os riscos, eu fiz o controle, fiz a ação de avaliação, eu parto por último para a minha cultura comportamental, a chamada cultura de segurança, que tem a ver com vários elementos. Comportamento, a função do líder, hoje em dia está muito alta, a função do líder nas empresas,
responsabilidade e atitudes. As principais premissas da minha cultura. Isso requer um pouco de tempo. Eu alinhar tecnologia, sistema de produção e a minha cultura de segurança. Isso é chamado grau de maturidade de Hudson. São vários tipos de gestão de segurança. Tem a patológica, reativa, calculativo, proativo, construtivo. Certo? A gente vai desde os elementos, desde uma empresa que pouco se preocupa com a questão da segurança, até uma empresa onde eu tenho uma participação, eu tenho uma gestão participativa dos meus departamentos na questão de saúde e segurança. Com isso, vem com o tempo. À medida que eu vou incrementando, eu vou aumentando a comunicação, vou melhorando o meu comprometimento da equipe, eu vou incentivando a aprendizagem organizacional, esses fatores resultam no aumento de confiança do funcionário e também um aumento da minha informação dentro da minha gestão. Isso aí leva a um grau de maturidade da empresa. É o que ela diz, o quanto ela está preparada para absorver essa cultura de segurança. Isso aqui é a questão do envolvimento. São diversos estágios de maturidade. Eu tenho desde a empresa patológica. Isso aqui é muito usado quando eu quero avaliar os riscos. Está dentro do padrão de gerenciamento de risco. Eu vou apontar onde cada setor tem um risco diferente. A partir desse risco, eu posso dizer qual pensamento de comportamental tem esses meus setores. De repente eu tenho meu escritório, meu administrativo é do ponto de vista sustentável. Eu tenho uma participação maior dos funcionários. Exemplo, eu tenho uma empresa, uma metalúrgica, onde eu tenho uma participação maior do administrativo, no que diz as questões de segurança. Todos participam, desde o engenheiro de segurança, desde do auxiliar administrativo, enfim, todos participam, mas compensação, quando eu chego na minha obra, eu tenho um envolvimento patológico, onde ninguém participa, onde o encanador, o eletricista residencial, o mestre de obras não participa em nada das questões de segurança, então não vai adiantar bastante, né? Você não tem essa unificação dos setores de trabalho, um setor é proativo, o outro é patológico, o outro mais na frente é reativo. Isso não garante nada, isso não é uma condição de maturidade do fator de segurança. A princípio, é preciso ter todo o envolvimento dentro dos meus estágios da empresa. Bom, desde lá do meu escritório, desde quem trabalha lá dentro do escritório até quem trabalha externamente. Tudo isso tem que ter essa questão de envolvimento para alcançar o grau de maturidade da cultura de segurança. Bom, essa curva de Bradley, a curva de Hudson, ele está mais ligado aos fatores do processo. Tá certo? Que ele jamais julga, ele julga mais em relação aos fatores do processo. Processo que influencia o meio. Isso aqui, seguindo o pensamento de Hudson. Quando eu tenho um Bradley já diz questão ao ser humano. Ele já foca mais nas questões pessoais, do fator pessoal, no desenvolvimento da cultura de segurança. Aqui ele relaciona o instinto natural, supervisão, si mesmo e equipe. Ou seja, um processo reativo, dependente, independente e interdependente de cada indivíduo. Certo? O que eles têm em comum, Bradley e Cooper, todos requerem um certo tempo para diminuir os acidentes até chegar a uma cultura ótima de segurança. Bem, isso também depende de algumas variáveis operacionais, como o total de acidentes de trabalho relatados, número de doenças ocupacionais, acontece bastante, número de inspeção. Isso eu posso relacionar como parâmetro. Isso pode me dizer se a cultura ela tá sendo bem implementada ou não. Eu posso fiscalizar, do ponto de vista quantitativo, que números são esses. Total acidente de trabalho, número de doença ocupacional, número de inspeções, avaria de equipamento, tempo médio para resolução de riscos e problemas. Tá bom? Isso aqui também é um fato chamado fator resposta, investigação de acidentes, número de treinamento sobre segurança de trabalho.
Bem, os indicadores partem também de eu ter um desempenho reativo e proativo. Reativo é quando ocorre depois dos acidentes, né? Ou seja, a medição consequente ao acidente. Eu calculo as perdas reais e potenciais. E tem também o meu comportamento proativo, que são parte do ponto de vista do controle. Ou seja, eu vou fiscalizar esses padrões para evitar possíveis perdas. Como eu posso impor esses indicadores reativos na minha empresa? Eu posso taxa de acidentes e afastamento, principalmente as questões dos incidentes. Muitas vezes o incidente ele não é computado no acidente, ou o incidente ele não é computado dentro da empresa. Sabe esse número de acidentes, mas não sabe esse número de incidentes. Taxa de acidente do total de casos reportados. Taxa de gravidade, isso aqui ainda está muito em falta nas empresas. O quanto, beleza, tudo bem, você numera essa taxa de acidente, mas você não sabe o quão grave é esse acidente, o quão de risco ele foi para o trabalhador. Isso falta bastante de eu ter essa característica de numerar a gravidade quando ocorre um acidente. O quanto ele foi danoso ao trabalhador. Número de registro de primeiros socorros e número de queixas ergonômicas. Eu posso plantar esse indicador dentro da organização. Isso aí eu tenho um comportamento reativo. Eu vou através de indicadores reativos. Indicadores proativos. Fator de risco. Número de dias. Número de quase acidentes. Desvio. Redução no percentual de afastamento ao trabalho. O fator de risco é muito importante. Aí entra a questão do gerenciamento de risco. O quanto está, como está essa minha gestão de risco no meu trabalho. Eu estou fazendo da maneira certa. Eu estou agindo conforme eu esperaria. E que resposta eu vou ter em relação a esse meu risco. Bom, porcentagem de atendimento, requisitos legais e o valor investimento mensal em saúde e segurança do trabalho. São questões essa proativa que eu posso ser, são questões de prevenção, né? Questões preventivas que eu posso indicar como desempenho, não, dentro da minha saúde e segurança do trabalho. São números que eu vou fiscalizar o tempo todo de como está sendo implantada a minha gestão, a minha cultura da segurança. Bem, vamos falar agora em relação aos impactos, né? O quão é positivo quando eu começo a implantar essa minha cultura de segurança dentro da organização. Bem, a importância da minha cultura de segurança não só é apenas para a segurança, mas também o impacto ela tem de ser na minha qualidade dos serviços prestados, né? Confiabilidade e competitividade e minha produtividade na organização. Isso aqui chama-se das consequências indiretas. Certo? Se eu tenho um trabalho bem organizado, se eu tenho uma segurança bastante ativa dentro da minha gestão, se eu tenho uma padronização do serviço, se os desempenhos forem eficazes no meu monitoramento, logo eu tenho uma melhora na qualidade, na minha confiança e também automaticamente eu tenho uma melhor competição e melhora a minha produtividade. Bom, isso aí se eu for pegar casos por aí, tudo bem que não vai dar tempo hoje, mas se você for analisar e estudar casos, são inúmeros casos em que a cultura de segurança deu certo em várias organizações, né? Dá muito bem você dividir a organização e antes ou depois de ser implantada essa minha cultura. Por mais que ela requer tempo, ela requer treinamento, requer investimento, mas ela tem ótimos resultados a médio e longo prazo. Estudos têm evidenciado que uma cultura de segurança é crucial para o florescimento, o sucesso e o bom desempenho do sistema de gestão de segurança do trabalho. É por essa razão que o conceito de cultura de segurança tem recebido larga atenção, pois o sistema de gestão funcionarão melhor em organizações que tenham desenvolvido uma maturidade da cultura de segurança. Tem a ver lá com o postulado de Hudson, né, em relação àquela curva do grau de maturidade. Como eu disse a vocês, não é difícil eu estabelecer de uma hora para outra, implantar
uma cultura, eu associar essa cultura de segurança dentro com minha cultura organizacional. Isso requer um certo tempo, desde eu implantar treinamento, desde eu qualificar meu trabalhador, desde eu impor regras e conceitos, e do ponto de vista da maneira estruturalmente, ela é rápida, mas o comportamento do indivíduo, isso requer um tempo. A gente sabe que o fator ética e comportamental externo, ela influencia bastante se o trabalhador vai absorver rapidamente ou não essa questão da normativa da segurança do trabalho. Em relação aos impactos também da cultura, eu tenho que pesquisas sobre acidentes em organização indicam que problemas com a cultura de segurança são causas frequentes. Tá certo? Ou seja, a cultura de segurança também ela tem, não digo lado negativo jamais, mas ela também tem em relação a algumas coisas, tem que ficar atenta à cultura de segurança. Ela não vai ser apenas implantada e deixada de lado. Se eu não tiver um esforço em melhorar esse processo contínuo, a cultura de segurança vai ficar estagnada. Tá certo? Ou seja, ela pode ser realizada em todos os estágios da vida da organização. Tá bom? Se eu não medir esse esforço para melhorar a cultura de segurança, e se eu não acompanhar esse estágio durante a vida da organização, a gente sabe que as organizações, e devido a hoje em dia, esse mutuar de informações de maneira rápida, as organizações estão mudando muito rápido as suas facetas, né? De uma hora para outra. As organizações tem que estar sempre nesse estado, sempre estar renovando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E se a segurança não for, né, atualizada, se ela não for se ela não acompanhar essa mudança de processo de mentalidade das empresas, ela vai sofrer consequência, ela vai ficar obsoleta. Tem sido associada a aspectos negativos, como por exemplo, pode funcionar como uma forma de não ver os perigos e contribuir para uma percepção de minha invulnerabilidade em relação aos riscos. É o chamado, se está tudo bem, está tudo ótimo, então não tenho que mudar, não está havendo risco nenhum. Se eu for ter essa visão, se eu for apenas ficar limitado à minha zona de conforto, eu não tenho como prestar atenção nos potenciais riscos que venham a acontecer. Isso também está atribuído a meu gerenciamento de risco. Tá certo? Se eu tiver aquela cultura de segurança que ela está relaxada, ela não está atualizada, ela não para pensar o quão ela deve estar sempre progredido, eventualmente ela não vai prestar atenção em relação a eventuais riscos que venham a acontecer. Tá bom? É aquela crença que o sistema é seguro. A gente nunca pode relaxar que dentro do ambiente de trabalho nada é seguro, né? Até porque a segurança ela não tem condições de erradicar os riscos. Os riscos não têm condições de erradicar. Os riscos sempre vão existir. Tá certo? Então, por exemplo, alguém que trabalha na construção civil sempre vai ter o risco, mas que você tenha que querer eliminar, querer extinguir, ela sempre vai ter os riscos. Mas a minha segurança ao trabalho, ela parte do ponto de vista, ela parte da maneira de eu prevenir, de ter atitudes prevencionistas em relação ao acidente. Bem, como eu posso construir esse sistema de cultura de segurança do trabalho, né? Eu tenho falado já do processo PDCA, lá atrás. Então, ela também se encaixa muito bem quando eu quero implementar uma cultura de segurança. Eu posso partir do planejamento, isso aqui já é uma relação estratégica, né? Isso aqui quando eu tenho setores, os maiores setores da empresa, os diretores, presidentes, lá onde eu tenho essa relação, essa é a minha estratégia. Através de política e planejamento, isso envolve diretoria da empresa, legislação trabalhista e regulamentação, avaliação de risco de acidente. Logicamente, quando eu faço, o que acontece, qual a diferença nessa parte da gestão de empresas pequenas e grandes? As empresas pequenas,
fica mais fácil implementar com rapidez a questão da segurança. Logicamente, eu tenho uma menor quantidade de funcionários, eu tenho uma menor hierarquização quando trabalho com empresas menores, de pequeno porte. Rapidamente, a comunicação ela flui de forma mais rápida. Ou seja, mais rapidamente eu implanto as questões de segurança. Compensação, essas questões de segurança são menos consolidadas. Tá bom? Nas pequenas empresas sofrem muita dificuldade da questão disciplinar. Tem a vantagem de rapidamente surgir a gestão do topo para baixo, rapidamente essa fluxo de comunicação vem rapidamente, mas em compensação, a rigidez, a implementação, ela nem sempre é satisfeita dentro das pequenas empresas. Tá bom? Quando eu falo planejamento, eu falo já geralmente quando eu falo do limiar estratégico. A execução é implementar e operacionar. Como eu posso executar essa cultura de segurança? Tá bom? Inspeção do ambiente de trabalho, é importante também. Inspeção de terceiros, monitorar. Gestão de EPI, de produtos perigosos. Aí você pode, de repente, fazer essa gestão através da gestão de resíduos, por exemplo, né? Resíduos sólidos, resíduos líquidos. Talvez eu possa incrementar, quando eu vou trabalhar com produto perigoso, eu posso unificar essa gestão, tá certo? Desde a geração de resíduos, desde a geração de como eu vou conduzir esses meus produtos danosos, produtos perigosos. Comunicação, relatórios, é muito importante, como falei a você, não adianta eu implementar um programa de gestão se eu não tenho um controle, se eu não tenho um relatório de como está esse processo e como está sendo executado esse processo, tá certo? Isso faz parte do segmento de execução. No controle, monitorar o ambiente de trabalho. Isso aqui já entra as questões do PPRA, do PCMSO, exame médico, investigação de acidente de trabalho, entra também a CIPA na questão do controle, auditoria de segurança do trabalho. Isso aqui que eu vou dizer se o processo está sendo eficaz ou não. Tá bom? Isso aqui já entra, como nós sabemos, né? PPRA, PCMSO, PPP, PPR, PCMAT. As ações, se chegou no controle, tá ok? Então vou partir para a revisão da gestão, tomar as minhas ações. Revisar o planejamento, revisar a execução e, por último, revisar o checklist. Tá bom? Então essas são as principais maneiras de eu sempre fazer esse processo de condução da minha cultura de segurança, passo a passo. Em relação ao treinamento de funcionários e colaboradores para a cultura de segurança do trabalho, tá bom, eu posso agir dessa maneira aqui, sempre mais uma vez partindo do ciclo PDCA, né, que é a ação de formação e treinamento de programa de SST. Conscientizar através do programa, o quanto é importante. Essa função do líder é muito importante também, como estava falando a vocês, eu tenho a presença do líder, não mais aquela parte do chefe burocrático, de eu alongar essa questão da hierarquia. Eu posso desenvolver o líder como uma peça de comunicação entre o operacional e entre a gerência, por exemplo. Treinar os trabalhadores e identificar os perigos. Como posso implementar essa cultura? Implemente um sistema de gestão eficiente, defina seu sistema de gestão. E invista em treinamentos, mais uma vez. Ofereça EPI correto e monitore o seu uso. Promover o bem-estar entre os funcionários, é muito importante. É chamado ambiente saudável do trabalho, ambiente participativo, ambiente colaborativo. Manter as manutenções em dias. Simplifique os processos. Aí está a questão Por isso que a ISO 45001 vem para simplificar esses processos. E vem para unir essas gestões. Ou seja, eu vou ter departamentos mais conscientes a todo o processo de saúde e segurança. Eu vou unificar essa gestão. As questões da ISO, é muito importante eu simplificar esse processo e promover a liderança ativa. E quais são os benefícios de eu ter uma cultura de segurança na minha empresa, né? Reduzir os acidentes,
tá bom? Trata de vida humana. Reforço da confiança ao executar o trabalho. Okay? O trabalhador vai se sentir mais protegido, aumenta a sua autoestima e ele sabe que pode executar seu trabalho em plena confiança. Aumento da produção, diminuição do custo, a gente chama isso do custo decorrente, os custos direto e indireto, os custos provenientes do acidente de trabalho. O funcionário, o colaborador se sente mais valorizado, né? Autoestima do trabalho, um ambiente saudável e fortalecer a minha imagem da empresa. A gente vê vários exemplos por aí de empresas que tiveram imagem negativa e a decorrer de acidentes. Infelizmente, a gente só toma algumas atitudes quando ocorre algo. A gente não tem essa cultura de prevenção, seja ela para segurança do trabalho, seja ela para o nosso dia a dia. Muitas vezes as correções são prioridade em relação à prevenção. A gente tem essa cultura muito corretiva ainda. E as organizações elas não fogem em relação a isso. Tá bom? Tem muita empresa que ainda ela só toma uma medida quando ocorre os acidentes. Está cansado de ver por aí na mídia, está cansado de ver por aí nos órgãos de imprensa que uma organização, a empresa só vai tomar alguma atitude quando infelizmente já é tarde demais. Isso muitas vezes envolve vidas humanas. E não tem que impor essa cultura de prevenção. Eu sei que não é fácil, é uma coisa ainda que você caminha a curtos prazos, mas se você desenvolver bem essa questão da gestão, tiver uma boa equipe, os resultados eles são incalculáveis. Quando eu priorizo a minha cultura prevencionista em relação à minha cultura corretiva. Então é muito importante você ter esse pensamento preventivo. Nós que somos da área de saúde e segurança do trabalho, não só a gente que é da saúde e segurança. A gente temos essa mentalidade que só que se preocupa com a segurança do trabalho é o técnico, o engenheiro de segurança, o médico de trabalho. Não. Qualquer colaborador, qualquer funcionário da empresa, ele tem que ter pelo menos a consciência quanto é valoroso, quanto deve ser valorizado a sua vida humana. Todos têm que ter essa consciência nas questões de saúde e segurança do trabalho. Não devemos deixar apenas para o corpo técnico, mas também que o trabalhador se sinta confortável, né? E que ele tenha consciência que isso traz resultados imensuráveis para a sua vida. Então, para encerrar a palestra de hoje, isso aqui eu falei bastante, tá bom? É um assunto, enfim, se pudesse eu continuava horas em horas, mas temos que encerrar, tá bom? Então, deixa aqui uma frase que nenhum trabalho será tão urgente e importante que não possa ser planejado e executado com segurança. Ou seja, não existe trabalho importante, né? Por mais que ele seja importante, por mais que ele seja vital, ele tem que sempre ser um trabalho planejado e executado em plena segurança. Tá bom? Então cabe a nós a gente fiscalizar no nosso dia a dia. Sermos agentes dessa segurança que nós queremos tanto. Bom, quero agradecer a todos que estão aqui no meu canal Simpla, também o pessoal que está no Instagram, me vendo agora, e também o pessoal que está lá no meu canal Momento Seguro. Tá certo? Agradeço a todos por essa oportunidade. Bom, em breve teremos uma sequência de palestras, mais palestras relacionadas ao tema, dentro da saúde e segurança do trabalho. E para ter mais informações, fiquem atentos ao meu Instagram, engenheiroseg.rodrigo. Sempre estou colocando lá notícias, informações a respeito de saúde e segurança do trabalho. Quem quiser ver toda essa minha palestra na íntegra, eu vou lá disponibilizar essa minha palestra lá no canal YouTube, lá no canal Momento Seguro. Vocês se inscrevam lá e logo estarei lá disponível toda a palestra. Para de repente, se alguém quiser rever ou rever o que eu falei, ou enfim, analisar o que eu disse, e também fiquem à vontade caso queira me questionar. Rodrigo, você falou isso, eu não concordo, enfim, sinta à vontade, tá bom? É enriquecedor quando a gente tem esse diálogo acerca do assunto. Caso queira fazer alguma crítica, ou se tem algum elogio, né? Ou debater alguma coisa a respeito de saúde e segurança, pode ficar à vontade. Tem o meu canal lá no YouTube, Momento Seguro, ou se não lá no meu Instagram, siga-se lá no Instagram,
engenheiroseg.rodrigo. Tá bom, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Tá certo? O tempo tá quase estourando já. Agradeço a todos que compareceram. Em breve eu devo, acho que semana que vem, devo lançar outra palestra dessa. Em parceria com o Simpla. Também quero agradecer ao pessoal do CREA Pernambuco, também do Senai Pernambuco. São meus parceiros no canal Momento Seguro. Tá bom? Pessoal também do grau técnico, sou professor de lá também. Tá certo? Quero agradecer a todos pelo apoio. E, enfim, fiquem mais atentos com mais informações a respeito de saúde e segurança do trabalho. Só seguir no Instagram e também ficar atento lá no canal do YouTube. Bom. Só olha aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta no Instagram, pode ficar à vontade. Uma coisa que quer conversar, não entendi tal assunto. Ah, Rodrigo, eu não... Enfim, você debateu tal ponto, mas eu não entendi, quero questionar isso. Pode ficar à vontade. Pessoal do Simpla, eu vou encaminhar o certificado da participação da palestra. Pronto. Pessoal, obrigado por ficar por aqui. Vou encerrar hoje nossa conversa. Uma vez. E até a próxima. Segue lá no meu canal, que em breve terão mais palestras e mais debates acerca de saúde e segurança do trabalho. Tchau, tchau, pessoal. Tenham uma boa noite.